Bom, então bom dia a todos. O tema de hoje, 2019-1, que é o que é geopolítica, né, que o assunto então não vai ser climatologia, né, afinal de contas vai ter outras coisas, ambientalismo e tal, mas uma forma de dominação. Então eu peguei também alguma coisa que a gente já tem atualizado desde 2017, quando a gente fez a nossa apresentação aqui, para as coisas que a gente falou também no Senado Federal recentemente, e explanar para os senhores como que isso se torna um instrumento de dominação. Então, objetivos da palestra: introduzir a temática ambiental, como ela alcança, então, nas mais altas prioridades das negociações internacionais. Tudo que se vai negociar, primeiro eles querem olhar o meio ambiente. E, recentemente, nós vimos essas coisas acontecerem, né? Vamos fazer um acordo comercial. Mas como é que está a sua florestinha aí? Perceberam? É assim. Mas isso aqui já está sendo pautado, começa em 1972, mas olha, de 82, 92, esses anos todos aí que são anos assim emblemáticos, eles já vão criando essa condição. E apresentar a argumentação histórica, geopolítica e factual desse artifício. Realmente é um artifício, né? Ele não se concretiza, pretendendo demonstrar brevemente como se tornou um instrumento de dominação geopolítica, articulado inclusive pela ONU, e atingindo especialmente os sistemas produtivos brasileiros, afrontando diretamente a nossa segurança e defesas nacionais. Tá? Vamos mostrar um pouquinho o histórico disso daí. Esse frenesi ambiental começa, tem umas figuras emblemáticas aí na história, mas começam aí com, por exemplo, a figura de Rachel Carson, né? Ela escreve lá um livro chamado O Mar que Nos Cerca, em julho de 1951. Só nos Estados Unidos vendeu 200 mil cópias em um ano esse livro, né? Então é o princípio dessa história de que o homem muda o planeta. Mas o livro que mais pesou nessa situação foi o Primavera Silenciosa, de 62. Esse daqui identifica como o grande inimigo da natureza o sistema financeiro capitalista ou o sistema industrial. Então, quer dizer assim, o progresso, contra o que está escrito na nossa bandeira, é o caos do planeta. Olha só a loucura, né? E aí, 62, temos aí Estocolmo, 72, a resolução da ONU que o planeta ia virar um deserto. Olha só a loucura que é isso, porque parece que as pessoas nunca estudaram nada de climatologia. Imagina o planeta inteiro virar um deserto. É um absurdo científico, né? Mas eles estavam falando, olha, desertificação. Isso porque passou um período mais frio, os desertos na parte não nuclear, a nuclear não muda mais, mas a parte periférica eles mudam, eles passam por processos de desertificação e antidesertificação. Naquele período estava desertificando as partes periféricas. Então, notem, a ciência sabe o que está acontecendo e usa disso de artifício geopolítico. Passou os anos 80, mudou tudo, né? Entrou no processo de antidesertificação, porque começou a chover de novo, os desertos, as partes periféricas começaram a ficar verdes de novo, né? Mas isso serve, então, de pretexto. Então, o ano 1974 é o ano que começam todas essas coisas, essas histórias. Aí surgem outros problemas ambientais genéricos, como a gente já viu, né? A grande ameaça da humanidade, que seria o fim da camada de ozônio. Esse aqui, então, é terrível, porque mostra que essas pessoas não estudam absolutamente nada, ou disfarçam e escondem todos os trabalhos científicos de 100 anos para trás. Inclusive do próprio Dobson, que falava, olha, isso não existe uma camada que protege a Terra. Não, é a própria atmosfera da Terra, através do oxigênio, com radiação solar, forma ozônio, e quando não tem radiação solar, portanto não tem sol, o ozônio some. E fica fazendo isso, nasce, some, nasce, some, nasce, some. E é claro que em alguns lugares da Terra essa situação é particular. Os polos, porque os polos passam por um grande período sem radiação. Então ele já sabia disso, e está nos livros deles, né? Mas usam isso de artifício nos anos 80 para quebrar o CFC. CFCs, então, é a indústria da refrigeração. E depois ressurge das cinzas a discussão do aquecimento global causado por CO2 antropogênico. Na verdade, isso daí já tem mais de 200 anos, essa história. A gente brinca, né, que ela esquenta e esfria. Eles guardam a história, volta à tona. Guardam a história, volta à tona. E justamente quando você tem aí um final da Guerra Fria, que na verdade a gente sabe que também foi aquela amainada e depois voltou agora bastante, né? O que acontece? O fim da polarização mundial, o planeta eximiu-se de ter um grande problema
problema, e eu falo, né, dentro daquele armário dos problemas mundiais da ONU, o anterior era guerra termonuclear global. Bom, agora isso aqui não está sendo um problema, mas vai voltar a ser agora, né? Essa semana o acordo de mísseis de pequeno e médio alcance foi revogado, então vai voltar, certo? Por quê? Porque, olha só, o aquecimento global já não está colando mais, né? Então tirou guerra termonuclear global, pôs aquecimento global. Os cientistas que trabalhavam para a Guerra Fria são praticamente todos que trabalharam no aquecimento global, porque eles que faziam as simulações de guerra, né, os supercomputadores faziam todas as simulações de ataques nucleares, mas tinha que simular o quê? A meteorologia. Por quê? O general sabe muito bem disso. Não é assim, que a gente vê em filme, né? O cara dispara um míssil, o míssil vai certinho no tanque. Negativo. Se tiver lá com nevoeiro, esquece, não vai focar o alvo. Então, o meteorologista é o primeiro cara que está na linha de combate, porque ele vai falar, pode lançar o míssil que vai acertar. Então, o clima e a meteorologia tinham que ser simulados nos computadores. São os mesmos figuras lá no começo da história. Tá? Então, está voltando. E aí, isso daqui serviu para uma história de um governo mundial? Então, olha só, né? A frase tirada do relatório Brundtland, né? De 1987, que ficou com muita força em 91, que é a pré-Rio 92. As formas tradicionais de soberania nacional geram problemas específicos quanto à administração, olha só, administração, então tomando controle dos bens comuns do globo. E a dona lá, Brundtland, fala exatamente quais são o que eles querem controlar. Quais são os ecossistemas? Os oceanos, o espaço cósmico e a Antártica. Eu sempre brinco que espaço cósmico ser um ecossistema deve existir ameibas espaciais, certo? Porque não tem sentido isso. Mas está lá no relatório dela. Por favor. E aí vocês observam que começa a se criar painéis intergovernamentais. Se é intergovernamental, é entre governos. Legitimado pela nova religião da humanidade, ciência. Certo? Porque todo mundo fala assim, você tem fé na ciência? Olha só, a expressão até é absurda, né? Não, ciência é uma coisinha da humanidade, de forma de pensamento que é minúscula, desse tamanho, assim, porque a forma de pensamento nossa é muito mais ampla. É um conjunto de regras muito específicos que você passa lá, funciona, não funciona, tchau, começa de novo. Mas você usa isso de legitimação para processos de administração. Em 87, painel do ozônio. Pouca gente sabe que existe esse painel até hoje. E uma das consequências dele agora é o protocolo de Kigali, que extinguiu definitivamente os gases de refrigeração do planeta. Tem data para acabar. Levaram a refrigeração nossa à pré-história. A amônia mata pessoas, né? Os CFCs vieram para tirar esse problema. Estamos voltando para esse problema por causa disso aqui. Né? O IPCC, painel do clima, 31 anos até hoje não trouxeram nenhuma prova. Este aqui é extremamente perigoso. Em 2010, aparece o painel da biodiversidade e serviços ambientais. Agora a natureza presta serviço para o homem. Né? E isso é perigosíssimo porque eles já estão até falando assim, tá certo, essa tribo indígena está aqui, tem esse material aqui que nós vamos usar para esse produto, nós vamos pagar 4% de royalties para você. Mas não vão, né, falar quanto que eles lucram de valores daquela biodiversidade. Então a gente já está alertando a sociedade brasileira. Biodiversidade, não caiam nesse discurso, biodiversidade é a nova commodity. É a nova commodity, vai virar um produto qualquer, bolsa de valores e pronto. A gente continua sendo o quê? O Brasil sustentando esse sistema com produtos de baixo valor agregado. Em vez de a gente pegar nossas academias, enfiar isso nas academias, gere produtos para a nossa sociedade. Nós é que temos que tirar as patentes. Não tiramos nada, não tiramos absolutamente nada. Isso aqui é de 2009, vocês estão vendo ali no cantinho, então a gente estava falando em 2009 que em 2015 ia sair o painel dos oceanos. Mas como nós estamos fazendo muita briga no mundo, né, eles começaram a adiar esse negócio. Mas vocês já estão vendo, né, a tartaruguinha, como é que é? O canudo entra no nariz da tartaruguinha. Vai fazer a probabilidade disso, de uma tartaruga achar um canudo, chupar o canudo, né, sendo que a tartaruga respira com a cabeça fora d'água, certo? Virtualmente é mais fácil explodir um reator nuclear, sabe uma coisa assim? Então é difícil. Está adiando isso. Na última palestra de 2017 eu falei, olha, vai ser acho que 2018, porque a conversa está chegando lá.
Adiaram de novo, estamos jogando para 2020, porque 2020 também está com cara que vai aparecer o painel da Antártida. Né? 2025, o painel do espaço. Vocês já estão vendo aí, as órbitas da Terra estão cheias de lixo espacial. Portanto, os países não vão poder colocar mais satélites lá. Olha só, né? Então, a mesma coisa que você não pode jogar CO2 na atmosfera da Terra, por causa que, né, as indústrias dos países ricos já colocaram, vocês também não podem colocar satélites. Só que está no livro militar, livro de defesa branco, né, de defesa militar. Só que agora eles fizeram uma coisa melhor. Como não está pegando nada disso, eles estão adiando para 2030. Eles vão tentando enfiar a agenda lá para frente. 2030, agenda da ONU da sustentabilidade. Então, de hipótese, a gente já está com muitas evidências para falar, isso aqui é uma teoria. Tá? Tem muita prova que mostra que eles estão tentando administrar o mundo através da ONU. Tá? Essa aqui é uma frase interessante, que ó, as comunidades epistêmicas, que seriam então os cientistas, né, têm tido cada vez mais espaço nos processos decisórios do direito internacional. Né? Essas comunidades estão extrapolando o papel de comunidades científicas, abarcando funções cada vez mais abrangentes, exercendo um poder crescente, já que devem tanto identificar os problemas, eu usei um caso genérico aqui no caso do aquecimento global antropogênico, inventar, tá? Quanto propor soluções. Nesse mesmo caso, vender produtos e impor obrigações. Está aí o Acordo de Paris. Está acontecendo, nós estamos vendo essas coisas acontecerem. Só que o problema desses caras, cientistas, eles são ilegítimos. Vocês não votaram neles para falar o que eles estão decidindo para a gente. Tá? E aí a gente chega então na pirâmide da dominação, porque você pegar cada um desses painéis políticos científicos, você vê que eles têm uma meta de controle no planeta inteiro, na parte visível e invisível, são as relações também, né? Crescente para chegar e dominar tudo. Quando começa a proteger lá a tal da camada de ozônio, o que eles estavam fazendo quando você segura a indústria da refrigeração? Conservar alimentos se tornou um problema. E a maior parte dos países pobres estão aonde? Na parte tropical. Então, se você não conserva comida para as pessoas pobres, morre-se mais gente. Morre-se mais gente, tá? Refrigeração em geral, gama imensa de produtos médicos e industriais de base vão desaparecer ou têm que ser mudados por causa disso. Combater o efeito estufa é uma coisa, petróleo, energia barata, abundante, produção industrial, infinidade de produtos que o petróleo tem, né? Salvar a biodiversidade, recursos naturais vivos e empregados, e assim sucessivamente. Você vai ter lá, preservar os oceanos, o uso da Antártica, sei mais o que lá no meio, e coroa com tomar conta das órbitas da Terra. O Maurice Strong ressalta a relevância dos temas ambientais para a agenda do governo mundial. Essa frase aqui estava no relatório da ONU, de 92, a elaboração de um arranjo de aplicação de lei global enfocando o papel de sanções econômicas, políticas e medidas militares. Certo? Porque, às vezes, se você tiver um governo que tome conta de tudo, qualquer insurgência é um ato policial. Deixou de ser um ato de guerra, é um ato policial. Né? Então, o Brasil, a gente diz que é o palco, né, de testes de tudo isso daí. Aquecimentismo, ambientalismo, indigenismo e todos os negócios, né, são dispositivos inclinadores para chegar aí nesse globalismo supremo. Vamos mostrar algumas evidências de que isso é verdade. Esse sujeitinho aqui, simpático, todo mundo gosta dele, claro, aqui no Brasil, né? Toda vez que ele vem para o Brasil, ele vai aonde? Diretamente na Amazônia. É lá que ele faz os eventos dele, tá? Então, ao contrário do que os brasileiros acreditam, a Amazônia não é propriedade deles, ela pertence a todos nós. Olha lá. Vale aquela lá, né? O que é meu, o que é seu é nosso, certo, pessoal? E essa figurinha aqui? Está vindo para o Brasil. A dona Greta, olha com quem ela está envolvida. ONG internacional, né? Olha quem é o mentor dela. Não preciso dizer mais nada. Envolvimento com pessoas altamente preocupadas com o bem-estar do planeta? Claro que não. Corredor triplo A, fala que é o triplo assalto, né? Porque está justamente nas regiões mais ricas da América do Sul. Aí tem de tudo, ouro, urânio, água, riquezas naturais, tudo mais, né? Quem que foi isso aqui? O ex-presidente da Colômbia, né? O Juan Santos. Mas foi idealizada por quem? Pelo Martin von Hildebrand, que é antropólogo estadunidense, fundador da ONG Gaia Amazonas. Tá?
A Gaia Foundation é uma ONG com fortes vínculos da Casa Real Britânica. Essa fala do professor Rogério Maestre, né, pode ser qualquer coisa menos corredor ambiental. Corredor ambiental é coisa de 3, 4, 5 quilômetros. Né? Não, eu quero pegar um pedaço inteiro da América do Sul. É um rasgo que se faz no norte do Brasil. Todas as cabeças coroadas europeias gostam muito de ONGs. ONGs na casa dos outros. Certo? Então eles financiam isso para fazer o quê? Para mudar a estrutura daqueles países. Dividir para conquistar é uma coisa que... lema praticamente de qualquer tipo de intervenção, de estratégia, né? Então esse negócio do Brasil querer ficar fracionando em vários estados, tentaram fazer no Pará recentemente, graças a Deus isso não deu certo, né? Porque quando você pega e analisa, tem vários tipos, tá? Esse daqui eu peguei um exemplo. Quando você vê isso daqui, eles fazem o estado uma parte rica e uma parte pobre, uma parte rica e uma parte pobre. Aonde eles vão atacar primeiro? Parte pobre. É evidente quando a gente pega esses tipos de divisão e analisa essa estrutura, você vai lá ver as forças produtivas que tem nesses lugares, você vê onde é que estão os pobres e é onde eles vão atacar. E enfraquece, né? Bom, a relativa baixa importância ainda da Amazônia Azul, né? A Amazônia Azul é uma coisa assim fenomenal de riquezas que nós vamos ter aí, né? A defesa do ouro negro na Amazônia, esse livro aqui é bastante interessante. As ONGs aí já sendo permissivas, né? Entrando aí nesse setor, a gente tentou lá fazer alguma coisa de petróleo, já apareceu uma ONGzinha lá falando, olha, o que vai acontecer, né? Eles nem sabem de como funciona isso, mas já estão lá atuando. Ainda vamos bloquear, esse aqui é o mapa de 2014 de Evariste de Miranda, já evoluiu isso, nós vamos trazer as coisas novas, né? Aqui não é, na época estávamos com 45% já do Brasil congelado, não pode se mexer em 45% do Brasil, nessa época aqui, né? Querem chegar a 80%. No exemplo aqui, né, o Temer tinha assinado um congelamento no dia 6 de julho de 2017, ele quadruplicou, né, o Parque Nacional do Chapada dos Veadeiros, com o pessoal produtivo lá dentro e tudo mais, não queria saber, congelou isso, né, não tem como. Agora aqui uma clara assim, interferência estrangeira nas decisões de Estado. Aqui na Alemanha é antigo, mas eu gosto de trazer isso, né? Já investiu isso, 23 milhões de euros no cadastro ambiental rural. Quer saber o que está acontecendo aqui, né? O Brasil e a Alemanha afirmaram nesta quarta-feira, né, acordos de cooperação para a regularização ambiental dos imóveis rurais localizados. Agora é interessante que esse discurso aqui é sempre o mesmo, né? Olha lá, cadê aqui? A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o objetivo é unir ações de conservação da biodiversidade com medidas capazes de frear as emissões de gases de efeito estufa. É preciso haver uma relação mais simétrica entre biodiversidade e clima. Já dando os passos para começar a formar aquele outro painel, né, da biodiversidade. Isso aqui é interferência alienígena no nosso país, né? Só que eu gosto de dizer que o tiro saiu pela culatra. Que quando foi fazer essa avaliação, chegamos a esse resultado que fechou essa semana, para quem acompanhou as discussões aí de INPE e tudo mais, né, fechou essa semana e mostrou a realidade do país. Então, quando a gente observa o que temos de terras indígenas e vegetação nativa de terras devolutas, né, 13% e 16% aqui, dá 30% do Brasil, que é mais ou menos isso aqui em 15 países da União Europeia. A área que nós protegemos só com terras indígenas e terras devolutas, né? Então está aqui, 30%. Não é só isso, tem mais. Quando você pega unidades de conservação, terras indígenas, essas duas aqui são menores do que terras privadas que são conservadas. Quem é o maior, vamos dizer assim, conservador de terras hoje no Brasil? Os agricultores. Não é o Estado. Tá? Então, quando você soma esses dois aqui, dá metade do país. Metade do país são propriedades privadas, terras indígenas e unidades de conservação, dão aí 28 países da Europa. Não acabou aí, senhores. Por quê? Porque quando você agora coloca aquelas terras nativas que não são mexidas, dá 66%. Nós estamos falando que 2/3 do país está imobilizado. Os caras querem chegar a 80%. Tá? Isso daqui dá o quê? 48 países da Europa. Né? Aí você olha aqui, mas esses 30% aqui são utilizados. Né? Não é bem assim, porque pastagens nativas que você mantém, né?
pastagens plantadas, portanto são cópias das coisas da natureza. E o que a gente trabalha mesmo? 7,8 em lavouras. E aí vem, né, o fogo amigo que eu falo, né? Nós temos muitos infiltrados aqui que fazem o serviço de fora. Ao invés deles colocarem, elevarem o Brasil frente ao estrangeiro, não, eles denigrem a nossa imagem. Então, quando o INPE faz esse tipo de divulgação, pega lá a área que está sendo desmatada e não faz um comparativo do que é a realidade, a gente gosta de fazer esses exercícios escalares. Então, 2 áreas da Bahia, de Belo Horizonte, perdão, enorme parece pra gente, né? Enorme, gigantesca, né? Porque é relação ser humano, mas quando você coloca na área total, é ridiculamente pequena, né? Então, faltou detalhar, por exemplo, nesse caso aqui, que é uma coisa mais grave, qual é o desmatamento aqui que foi feito? Foi feito na área legal da propriedade, o cara tinha direito de fazer, ou é o ilegal? Que fala de colocar tudo no mesmo balaio de gato fica difícil, né? Eu fiz um exercício escalar aqui, confirmado por 3 matemáticos, inclusive o professor Evaristo Miranda também. Um mês, 0,012%. Um ano, 0,144%. 100 anos, 14%. 519 anos, ou seja, um Brasil e mais um Brasil, né? 519 anos, 74% de toda a floresta estaria devastada, daqui 519 anos. Só que a gente sabe que 519 anos uma outra coisa acontece. A floresta também volta, né? Então, a floresta tropical se regenera muito mais rápido, né? E nem contamos da engenharia florestal brasileira, que é uma das melhores do mundo. Os melhores engenheiros florestais do planeta estão no Brasil, né? A floresta se regenera numa velocidade incrível. E nós temos os melhores engenheiros florestais do Brasil. Alguém acha que vai faltar madeira e floresta? Claro que não. Tá? Fiz aqui um exercício escalar. O ser humano ocupando 1 metro quadrado é 1,5 vezes 10 a 7% dessa superfície aqui, ó, né? 2 Belo Horizontes. 2 Belo Horizontes, né, em cima da área da Amazônia é nada de novo, né? 0,012%. A floresta amazônica inteira é quase 1%, já arredondei para ser bastante conservador, é 1% da superfície da Terra. Olha o que são os oceanos. Então, não tem como a floresta amazônica controlar o clima do planeta, né, nem fornecer CO2, nem fornecer oxigênio. Então, tem alguns ministros aí que estão falando umas coisas que não tem cabimento, né? Falar, vamos negociar oxigênio. Eu falei, não. Quando você faz esse tipo de discurso, você chancela o que eles estão falando lá fora. Está errado isso, né? Isso somos só nós que falamos? Não, está no próprio relatório do Protected Planet Report 2016. A cobertura mais ampla alcançada em nível regional é da América Latina e Caribe, onde 4,85 milhões de quilômetros quadrados, quase 25%, né, estão protegidos. Metade disso, 2,47%, de toda a área protegida na região fica no Brasil. Eles mesmos estão falando, olha, não tem floresta maior no planeta protegida do que a Amazônia. Então, todo esse alarde que a mídia fez internacionalmente, a gente pega o próprio relatório internacional e joga na cara deles, né? O Economist fez lá, né? The Economist, colocou lá uma árvore cerrada no desenho do Brasil. Hoje estão elegendo aí o presidente da República como o pior presidente do mundo, né? Eu falo que é o Hitler ambiental, né? Não, é só pegar essa informação que a gente mostra. Por favor. Agora, esse aqui eu gostei, gente. É aquela coisa assim que Deus fala assim, vai lá e procura e acha, né? E a gente vai lá e procura e acha. Porque eu peguei um relatório. O que me motivou a fazer essa pesquisa foi, você procura na internet qualquer coisa, área da Amazônia, aparece rápido. Área destruída, aparece rápido. Área reflorestada ou recuperada, não aparece nada. Aí eu comecei a suspeitar, ué, mas por quê, né? Só tem trabalhos científicos, e eu peguei assim o pior trabalho científico. Área recuperada de mineração. Eu falei, deve ser um horror esse trabalho, né? Eu fui lá, comecei a ler. Aí, achei. Uma característica marcante da floresta tropical pluvial, que é a floresta de chuva, não é porque faz chuva, ela está lá porque chove, certo?
refere-se ao fato de muitas espécies desenvolverem um sistema radicular superficial. Então, elas não têm raiz profunda, elas espalham a raiz. Tá? Essa adaptação é um eficiente mecanismo de conservação de ciclagem de nutrientes, porque o solo é pobre, então ela usa muito do que vem da própria biologia do ambiente, amplamente encontrado nessas florestas. O trabalho é antigo, 85, já sabia disso. Tá? Nas áreas restauradas, ou então reflorestadas, esse processo também se verifica. Então, o fato é comprovado quando se avalia as causas da mortalidade das plantas, né? Sobretudo aquelas causadas por quedas de árvores durante fortes chuvas e ou ventos, causa majoritária dessas mortes. Isso aqui eu achei sensacional, não é a serra, não é a motosserra, é o vento. Tá? Então, quando você tem lá alguns sistemas convectivos que passam pela floresta, e passam praticamente diariamente, você pode ter, assim, 10 mil árvores que caem numa tempestade, num dia, uma boa, assim. Tá? E o professor Molion já mostrou isso. Você tem tornados na Amazônia. A gente não sabia porque não tínhamos equipamentos que mediam isso. Hoje em dia, já alguns equipamentos conseguem mostrar. Um tornado num sistema desse de radicular, as árvores saem tudo voando. Tá? Então abrem-se clareiras gigantescas na floresta naturalmente. Está aqui. Árvores fazem chuva? Claro que não. Né? Árvores mudam o clima? Claro que não. Árvores criam rios voadores, como está sendo dito aí? Claro que não. Tá? Então isso aqui são absurdos pseudocientíficos financiados com dinheiro público, inclusive da Petrobras. Então notem que os caras que falam toda essa história são eles que recebem dinheiro da indústria do petróleo. E isso está descarado na internet. É só você jogar lá que você vê. Financiamento fonte Petrobras. Né? Então, se a gente fizer um paralelo Brasil e Estados Unidos nessas condições aqui, ó, só para vocês verem, em 2015 o Senado rejeitou a ação do homem sobre o clima, dada falta de evidências científicas, o Senado norte-americano. Tá? A conta de doações do Departamento de Estado e Operações Exterior excluiu as seguintes linhas de financiamento nesse mesmo ano. Fundo Verde do Clima, não dão mais dinheiro para eles. Isso aqui é a administração Obama ainda, né? Fundo de Tecnologia Limpa, Fundo Estratégico do Clima e removeu o financiamento do IPCC, que é o órgão da ONU que trabalha com o clima, né? E continuou isso. A Alta Corte dos Estados Unidos, em fevereiro de 2016, fez o que também? Rejeitou a nova legislação ambiental, que é da Agência de Proteção Ambiental que eles têm lá, uma espécie de IBAMA, tá? Com os impostos sobre a produção de energia que o Obama queria colocar. Ele queria colocar mais ou menos aí $10 por barril de petróleo. Também tirou o plano do Obama da energia tirada de carvão, tá? E, 1º de julho de 2017, o Trump fala, estou fora do Acordo de Paris. Quando a gente vê no Brasil, olha que delícia. Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade. Não é possível, cara. Não apareceu um sujeito lá, falar, meu, o que é isso? Né? O projeto do qual o Brasil adere ao Acordo Climático de Paris e se submeterá a tudo que foi imposto por essa Agência Ambiental Internacional, que a gente já está vendo que vai ser talvez o ICCC. Petrobras quer imposto climático em cima de combustível. Você vai lá, usa gasolina, tem lá tantos centavos para enfiar num fundo internacional de clima. Senado aprova o Acordo de Paris, né? Saiu da Câmara dos Deputados, foi para o Senado. Temer entrega a ratificação do Acordo do Clima de Paris na ONU. Agora, olha as datas aqui, pessoal. 98 dias fizeram tudo. 98 dias eles fizeram o entreguismo total do país. Porque o Acordo Climático de Paris é uma pedra fundamental do desenvolvimento do nosso país. Ele vai barrar tudo, quer controlar tudo. São os 20 anos que eles precisam ganhar para uma outra coisa que vai acontecer, que nós vamos falar ainda hoje. Tá? Então, um país pobre com o futuro comprometido pelos próximos 50 anos quer ser o protagonista, bate no peito, fala assim, nós somos os bons, né? Nós somos os otários. Somos os otários. Não dá para aceitar isso. Na época, esse louco aqui, ó, chamado Ricardo Augusto Feliz, fez uma intervenção lá no Senado, 179 apoios, não tínhamos visibilidade. Eu falei, isso não dá. E aí chegamos em 2019, com a comparação de área de agricultura brasileira 7,8 e a área de agricultura norte-americana de 17,4, né? Cerca de 3 para 1.
Então o Brasil cultivando aí com 7,8, né? A NASA encontrou 7,6, eles erraram na metodologia algumas coisinhas, nós mesmos falamos não é mais do que eles. Tá? E aí o que acontece? Sabendo de que com uma área muito menor a gente produz uma boa parte da alimentação do mundo e em algumas quantidades comparadas ao que é feito nos Estados Unidos, as ONGs, né, fazem o quê? Olha, invista em nós, porque nós vamos lá fazer o discursinho, né? Fazer o discursinho, o lobby, tá? Então a guerra comercial. Olha lá, fazendas aqui, florestas lá é aqui no Brasil. Tá? O que me assustou foi o mês passado, a OAB de São Paulo, colocar isso aqui, Planeta em Alerta, né? Aí pega lá uma especialista de políticas públicas do Instituto Socioambiental, que é financiado por quem? Fundação Ford, né? E a sujeita coloca lá, né? O impacto da Amazônia no combate às mudanças climáticas. Aí, qual é o papel da maior floresta tropical do mundo e no Brasil em frente ao combate às mudanças climáticas? A Amazônia cumpre um papel regular o clima global. Porque não sabe nada do que está falando, né? Não sabe nada, está aqui simplesmente é um agente interno fomentando a desgraça, que nós somos ruins, etc. Ela não sabe absolutamente nada. Essa mesma agência também financiou a turminha dos rios voadores. Né? Então nós temos uma idêntica proteção ambiental global? Claro que não. Essa aqui é a informação trazida na palestra de 2017 aqui no fórum, com as informações de 2014, o Brasil já era o primeiro. O Brasil já era, de longe, o primeiro, seguido da Austrália. Então, notem que a Austrália também está passando por isso. E o que nos surpreende, os senadores, por exemplo, o senador Malcolm Roberts, do Senado australiano, está nos procurando. Ele está nos procurando, pegando as nossas informações e está usando lá. E os nossos senadores não. Né? E quando a gente foi para o Senado e falou isso, olha só, os caras estão tão preocupados, eles estão precisando de tanto no arcabouço científico do contra, para mostrar o que é a realidade, que tem gente de fora procurando os cientistas brasileiros. Né? E aí o pessoal começou a acordar, né? Se teve aquele negócio do Senado agora, nós trouxemos essa informação e agora eles estão planejando um segundo, com inclusive gente de fora. Né? Olha, façam alguma coisa, porque estamos indo para o... Né? Agora, o recente, 2019, informações consolidadas até 2016, o Brasil subiu. Né? Agora eles diminuíram de 2,5 milhões de quilômetros quadrados para 2 milhões, então a Argélia agora também entra aí. Olha só, unidades de conservação em terras indígenas, 30,2%. Um terço do país está congelado só nessas duas áreas. Né? Agora, o mais divertido de tudo isso, bom, aqui está 2,5 milhões, pode jogar o próximo que já está atualizado, que aí também entra a Argélia. Agora, o mais divertido de tudo isso é quando você vai ver quais são essas áreas geograficamente. Você pensa assim, nossa, deve ser grandes florestas, que eles protegem os outros países e tal. Bom, a China, por exemplo, protege áreas congeladas. Eu falo que a biodiversidade que tem lá é o abominável homem das neves, né? Eles estão protegendo isso aí. Né? Boa parte da Austrália, desertos. A Argélia, que é um país pobre, aí sim, ó, um grande parque florestal, aí guarda. Brasil, toda a parte florestal. Os Estados Unidos tem parte de deserto, Alasca, né? Olha só como o urso polar deve ser que está protegendo, é gelo que eles protegem. Tá. Então não é a mesma área, embora seja também em volumes consideráveis, não são as mesmas áreas, tipo de superfície. 2 líderes mundiais falam, aquecimento global é fraude. Vamos falar um pouquinho sobre a teoria da tríade, né? Então, para legitimar todo esse processo de mitigação de energias, venda de produtos novos, serviços, industrialização, instituição do poder internacionalizado, eles criam esses grandes problemas na sociedade, as pessoas ficam extremamente assustadas, né? Por quê? Porque eles instigam aí a morte, a mudança futuro, que eu sempre falo, né? Mudança climática trará morte em futuro próximo. Pronto, sai todo mundo correndo. Certo? É essa a ideia, assustar as pessoas estão realmente muito assustadas. E aí eles reforçam os alicerces aí da tríade. O que é a tríade? Mudança climática, aquecimento global e causa ambiental. Você enfia tudo lá dentro. Mudança climática, tanto faz se esquenta ou se esfria, a culpa é do homem. Eu falei, daqui a pouco o nascer do sol é culpa do homem também, pessoal, né? Porque qualquer coisa que aconteça na natureza é nossa culpa, o nascer do sol também vai ser. O aquecimento global já é um refinamento, toda vez que fica quente é culpa.
E causa ambiental é qualquer coisa, porque aí casa nos oceanos, casa na atmosfera, casa na Antártida, casa no gelo, né? Entra tudo nesse pacotão aí. Aí você legitima o quê? O tal do desenvolvimento sustentado, que na verdade é desenvolvimento zero. É não dar nada para as pessoas. Tá? E como que isso funciona? Você tem lá o país e a sua soberania, defendendo os nossos interesses e a Constituição, né? E essas forças internacionais estrangeiras ficam aqui nos afrontando. Nós, como povo, elegemos poder executivo e legislativo, né, para garantir essa linha de guerra aqui. Só que o que acontece, na verdade, é o quê? Quando você tem a ação da tríade? O executivo vai lá fora, assina qualquer coisa, que também não tem poder de nada, né? Quando eles fazem aqueles eventos na ONU, que não tem poder nenhum. O problema é quando esse papel volta aqui para dentro. Certo? Esse é o perigo. Porque se você quiser fazer propaganda, que é o que eu falo, faça à vontade, mas chega aqui dentro e não faça nada. Coloca aquele papelzinho na cesta ali do banheiro para alguém usar. Não faça nada com aquilo, porque ele não presta. Não. Entra aqui e começam a mexer nas nossas leis. Então a Constituição é uma das coisas que acontece, tira os nossos interesses e a soberania também. Tá? E o pior de tudo, que a tríade agora está fazendo o quê? Uma ação de judiciário impositivo e militante. Por que você não está fazendo isso? Aliás, o nosso judiciário vai ter aulas lá fora. Isso é assustador, porque esse é o poder que você não vota, né? Esse é o poder que você não vota. Você pode, na próxima eleição, falar, esses caras que estão fazendo isso, eu tiro. Entenderam isso? É importante que essa coisa começou a aparecer nos últimos 10 anos. Pouco mais até de alguns outros juízes e tal, mas agora tem militantes. Os caras fazem curso na Alemanha, dessas coisas. É assustador isso, é assustador. Interferência da soberania. Tá? Então, olha só, eles começaram com as metas do milênio, eles não conseguiram cumprir nenhuma dessas aqui. Né? Os objetivos de desenvolvimento do milênio mostram que metas funcionam. Não funcionam nada, vocês não fizeram nada disso daqui. Então, eles não fizeram nem isso e querem nos implementar agora mais 17. E a primeira coisa que aparece é sempre o bonitinho, que é o quê? Acabar com a pobreza. Então você acha que é nobre, né? Porque aparece aquele florido na frente. É como se fosse uma caravana, né? O bonitinho vai lá na frente, mas tudo que está por trás é um horror. Tá? Mexer com energia, mexer com saúde, igualdade, sabe? Então, em 74 de anos de existência, essa instituição colecionou mais fracassos do que bondade para a humanidade. E qual é o objetivo, então, de tudo isso daí? Nada mais que cercear direitos civis, criação de mais impostos nacionais e mundiais e, principalmente, aplicar métodos de controle sobre a humanidade e as suas forças produtivas. Vocês vão produzir conforme a gente quer. Isso é muito preocupante. Tá? Então, para terminar aqui, né, o Maurice Strong segue que as nações decidam fazer da Conferência das Nações Unidas lá em 92, né, um marco para o desenvolvimento sustentado, que líderes nacionais e culturais, então vocês vão ver aqui o Papa se metendo nessa história, está previsto isso, lá em 92, tá? Mobilizem compromisso político e os meios técnicos para efetivar o avanço de limitação do crescimento populacional. Criar e aplicar novas normas para o comportamento pessoal e recíproco ao nível de indivíduo, ou seja, falar para o cidadão como ele tem que atuar em todos os estados a fim de chegar nesse negócio do desenvolvimento sustentável. Está lá no relatório Brundtland. Então, de novo, imposição aí da Agenda 2030, que agora virou lei, por exemplo, no município de São Paulo. Então, já deixou de ser hipótese há muito tempo. Né? Tem partidos de sustentabilidade no Brasil. Então, democracia eles não querem mesmo, eles não querem. E como é que se prova que eles não querem democracia? É só ver as declarações dessa sujeita, né, que é ex-secretária executiva da ONU, né, ficou lá de 2010 a 2016, até que o Acordo de Paris funcionasse. Ela ficou trabalhando só para isso, e conseguiu. Assim que ela conseguiu, ela já saiu. Né? O maoísmo está fazendo certo para combater o aquecimento global. A democracia é muito danosa para a aprovação de legislação contra o aquecimento global. A sujeita fez depoimento na ONU. Esse aqui vocês também conhecem, né? Já custou, veio para o Brasil, né? Aquela onda da Amazônia. O Geraldo pode falar umas coisas depois, né? Foi difícil ele entrar, mas conseguiu, né? Para estabilizar a população mundial, nós devemos eliminar 350 mil pessoas por dia. Isso está no Courrier da ONU, o texto dele. É assustador um negócio desse, né? Então é isso aí, né? A ONU não ama vocês, com certeza. Quando a gente vê as
capacidades do Brasil, né? Brasil com o maior recurso de água do planeta, seguido dos países andinos. Brasil com a maior biocapacidade do planeta. Então aqui nós temos assim, a quantidade de elementos biológicos para desenvolver o país é gigantesca, né? Os cientistas contra o planeta, né? Eu venho esfriando desde 98. Os cientistas falam, ô planeta, você quer saber mais do que nós? Fugindo do mundo real. Mas está aqui, ó, né? O Hans Joachim, né, do Instituto Potsdam, inventor da idiotice dos 2 graus Celsius, isso não tem nenhum significado. Ele mesmo, nessa entrevista, fala, olha, a gente inventou isso daí porque nós estamos com intenções políticas em cima desse 2 graus Celsius. Como também o Carl Sagan inventou aquela ideia de inverno nuclear, aquilo é um absurdo, né, aquela hipótese do inverno nuclear, por causa de explodir todas as bombas nucleares, o planeta ia virar um grande inverno no mundo inteiro. O Freeman Dyson rapidamente descartou a hipótese dele e falou, mas você não pôs oceanos no computador, não pôs atmosfera, dinâmica, tudo mais. E ele falou, mas eu não estava querendo fazer ciência, estava querendo fazer política. Ele admite isso. O cara inventou uma hipótese, assustou todo mundo para fazer acordos internacionais e não tinha nenhum fundamento, né? Aqui, ó, 2014, né? Olha a energia eólica, né? Diante de 10 equipes de TV, o Rod Bertus, né, que era o dono dessa empresa Procon, considerada aí uma das mais experientes em eólica, fala, nós falimos. Quer dizer, as indústrias que produzem, as plantas industriais que geram energia eólica, isso não funciona, eles sabem disso, né? Faliu. Aqui no Brasil, então, é mais sensacional. Nós somos o primeiro e segundo lugar das obras mais estúpidas, segundo o Tribunal de Contas da União. O primeiro lugar são as torres eólicas. Nós somos também os recordistas de queda de torres eólicas, quer dizer, venta, cai a torre. Então, absurdo. Então, 8 torres derrubadas aqui num dos parques eólicos. Agora nós também temos parques eólicos que estão ligados a nada, né? Enquanto isso, o que acontece? A Alemanha fez exatamente ao contrário. Ela está lá fazendo a propaganda de parques eólicos e tudo mais e construiu e continua construindo termoelétricas a carvão. Então aí, olha, eles têm hoje disponível uma Itaipu no ligar do botão, né? Nem nós temos toda a água de Itaipu disponível, dependendo se chove ou não, né? Então, hipocrisia alemã. Agora, isso aqui é sensacional e eu vejo como o Brasil está extremamente atrasado. Rússia, Estados Unidos, China, Índia, Japão, Coreia, Comunidade Europeia, todos estão finalizando o reator termonuclear internacional, né? Isso daqui é energia para sempre. Aí eu pergunto, cadê o Brasil aí, né? Então, quando você vê lá o tal dos BRICS, não é não. É só o RIC, tá? Rússia, China e Índia. Nós estamos sempre colocados a escanteio. Nos próximos 20 anos, nós teremos aí a alternativa ao reator termonuclear. O ITER será o quê? O reator termonuclear eficiente, moderno, funcionando, energia para sempre. E isso vai ter o tamanho do quê? De uma carreta de caminhão. Nós estamos falando que nós vamos ter reatores termonucleares que vão operar em cima de uma carreta de caminhão e vão dar energia para 200 mil pessoas, assim fácil. Então eles precisam ganhar esses 20 anos atrasando os países em desenvolvimento, né? Para eles implementarem isso em fase comercial, final. Quando isso tiver, aí vem o Acordo de Paris e fala, olha, você não vai mais poder usar aquilo lá, você só vai poder usar isso aqui. A gente continua sendo escravo dessa turma. E o céu deixou de ser o limite, que essa é a maior novidade, né? A corrida para a Lua não é à toa, né? Então já temos aí iniciativas governamentais da China e da Rússia, os Estados Unidos aí mistas, NASA e outras empresas particulares, porque eles estão agora correndo atrás do Hélio 3, que está lá na Lua. Tá? Isso aqui é energia infinita. Acabou o problema de energia. Acabou o problema de energia. E nós estamos participando disso? Não. Nada. Tá? Estamos fazendo o que aqui? Nós estamos fazendo conservação, plantando árvorezinha, né? Indigenismo, desenvolvimento, uso controlado. Metas, obrigar as empresas e indústrias a adotarem medidas de baixo carbono, inspeção veicular, esse negócio do ar lá que estão colocando nos caminhões a diesel, impostos, controle de rebanhos, né? Lembrando que o pum da vaca aquece o planeta, né, pessoal? Vocês já viram isso daí, né? As coisas assim absurdas, tá? Então, controle de metano, bases de nitrogênio, indigenismo, tá tudo aqui, ó. É isso que está acontecendo da gente aqui, tá? E eu mostro, claramente, embora a informação seja de 2017, não muda muito. Fator de preço de energia, hidrelétrica, nuclear, carvão e gás são as mais baratas que tem.
Tá? Então, o custo médio ali por centavos de dólares por quilowatt. Eólica e geotérmica mais caras. Biomassa, célula de hidrogênio solar são extremamente caras. E olha o que nós estamos fazendo. Estamos implementando eólica, biomassa e solar. O que acontece com isso? Você não vai desenvolver indústria. Ponto final. Então, o exemplo claro é Portugal nos últimos 10 anos. Então, estão querendo fazer um processo de reindustrialização? Não vai dar certo. Porque a energia está ficando extremamente cara. E a gente vê, por exemplo, no estado de São Paulo, a Fiesp, né, cantando de galo que adora concordar com a coisa do Acordo de Paris e tudo mais. Então tá, vai ser um tiro na... Né? Mineração, ferro, o preço está um pouquinho desatualizado, mas é mais ou menos isso. Olha só, quanto você tem que vender de ferro para comprar satélite. Né? Então, olha só. Não precisa ir muito longe, aeronáutica, aviões, defesa, mísseis, telefones celulares, aparelhinho que vocês têm na mão, é uma relação. Tá? Por isso que a gente sempre fala, esse slide aqui é bastante famoso, né? Olha, vai plantando essas arvorezinhas aqui que eu te dou um dinheirinho de compensação por crédito de carbono. Tem que extinguir esses fundos que vendem dinheiro para cá. O cara parece estar comprando a gente. Por quê? O que acontece depois é que ninguém fala. Você vai me devolver esse dinheiro multiplicado muitas e muitas vezes quando você for comprar todos os meus equipamentos. E não só equipamentos, né, pessoal? Coisas de saúde e tudo mais. Tudo vem de fora. Vacinas, tudo vem de fora. Né? Então, os governos brasileiros deveriam realizar política de Estado, né? Onde deveriam considerar a tarefa como uma constante sem mudanças. 4 pontos importantes que foi dito, inclusive, pelo secretário de Segurança da Rússia. Tá? 1. Garantir a integridade nacional e soberania do Brasil. Tá? 2. Defender e multiplicar nossas riquezas. Muita riqueza aqui, tem que usar essas coisas e tem que alavancar a economia. 3. Defender e multiplicar nosso valor agregado. Né? Não é só commodities, fazer indústria, fazer ciência, vender para fora. Só que pronto aqui, né? Administrar todas as nossas riquezas com correção no interesse do povo multiétnico do Brasil. E ninguém se deu conta disso daqui, né? Que a fraude climática permite a instauração, então, de uma agenda climática internacional com poder decisório sobre os países, né? Como se fosse uma agência internacional de energia. Ou seja, é como se o dióxido de carbono virasse urânio. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque os caras vão decidir tudo. Né? Não é aquela coisa de quanto que entra de urânio, quanto você fabrica. É a mesma coisa que você faz de CO2, que você está produzindo, eu quero saber, vai ter que fechar essa fábrica aí. É a mesma coisa. Controlar a produção, ó, esses grãos aí você está, né? Metano, é a mesma coisa, ninguém está tocando conta disso, essa armadilha, tá? E a gente vê, como eu falo, na guerra silenciosa, gente aqui de dentro da academia falando que a ONU precisa ter uma agência ambiental com dentes. Lembra que eu falei das intervenções militares? Tem gente aqui dentro que fala isso. Né? E é acadêmico, tá? A própria ONU toma, às vezes, uns golpes dela mesma, né, quando ela faz algumas pesquisas. Aqui, ó. O que a humanidade quer? Boa educação, em primeiro lugar. Né? Governos honestos, quarto lugar. Água e saneamento. Olha lá. Energia. Proteção em floresta e mudança climática. Está lá embaixo na prioridade das pessoas do mundo. 5 de março de 2012, o ex-secretário-geral da ONU fala isso aqui, ó. É uma questão de sobrevivência da humanidade. Se todos os países emergentes, como o Brasil, ele ainda fala que são os agentes, China e Índia, por exemplo, decidirem copiar o estilo de vida dos países desenvolvidos, seria necessário 5 planetas Terra. Bem atual, né? Falaram isso aí, o dia da Terra, né? Quando acaba. Então, olha, não podemos falhar em implementar essas coisas nesses países. Temos que controlar esses países. Então, não é teoria da conspiração, é preto no branco, estão nos documentos, estão nas falas dessas pessoas. Tá? Então, quanto ao petróleo, não podemos cair na falácia do discurso do ambientalista que ele faz mal para o planeta. O que está em jogo são as nossas enormes riquezas naturais, que certamente vão aí do Rio de Janeiro até lá para baixo na Antártida. Tá? Eles não falam isso. E vale lembrar que o ano passado, 2018, a Arábia Saudita era a maior reserva de petróleo do mundo, aí magicamente virou a Venezuela. A gente já está falando isso há uns 10 anos. Né? Aí vocês veem os estados que estão ali perto, Amazônia, Roraima, tudo mais, né? Perto disso. Claro que tem petróleo aqui para baixo. Claro que tem petróleo aqui para baixo. É só furar que você vai achar. Mas não tem, né? Então, petroleiras do mundo controlam o preço e baixaram para poderem comprar as nossas riquezas aqui, tá? Nossas reservas devem ser defendidas e exploradas a preço justo, gerando riqueza para o Brasil.
E acho que uma última observação que vale a pena, né? Temos que sempre passar uma mensagem de esperança. Temos tudo para ser a maior nação do mundo. Temos as terras, temos recursos energéticos e naturais, temos mentes pensantes que sabem trabalhar o nosso território, o exemplo da engenharia florestal, tá? E temos a amabilidade do nosso povo. Então não podemos deixar que essas forças alienígenas que estão aqui e com os agentes internos, inclusive, corrompam o nosso coração e espírito. No momento nos faltam mais união e mais coragem de decidir que queremos o mais rápido possível o melhor, ser o melhor e maior país do mundo. E este é o momento. Nós estamos no bônus populacional nos próximos 30 anos. Se não alavancar o país nos próximos 30 anos, primeiro nos 10, violentamente, nos próximos outros 20, não vai ter futuro. Então é o momento, tem que fazer. E é por isso que eles estão assim, extremamente preocupados. 2030 tem que acontecer alguma coisa. Nós temos que quebrar esse ciclo deles. E acho que isso que é o mais importante que nós estamos tentando fazer aqui. Tá bom? Bom, muito obrigado então pela oportunidade. Espero que seja bom.